Elementos HTML de escolha. Vamos ver alguns outros tipos de input e outros elementos que permitem os usuários selecionar dentre opções possíveis. E por fim, como interagir com esses caras. Existe um input que não é do HTML5, é desde o início do HTML, que tem o type checkbox. Esse checkbox eu tenho certeza que vocês já viram, e ele é aquela caixinha que você marca se você quer se inscrever para receber e-mails por resto da vida quando você cadastra no site. O checkbox é um caso que denota a extrema importância da gente utilizar o rótulo, porque olha só, aqui, pensa bem, essa caixinha ela deve ter uns 10 pixels por 10 pixels, ou seja, de área 100 pixels numa tela gigante. Então você teria apenas 100 pixels de chance para poder clicar nesse cara. Só que isso é muito ruim, né? É difícil o usuário conseguir, às vezes a pessoa tem dificuldade ou tem algum problema motor para poder usar o mouse mesmo. Imagina se eu tivesse que clicar apenas nesses 100 pixels, tá? Fica horrível para o usuário. Então, o que eu quero? Eu quero que, clicando no label, que é esse texto aqui, ó, ele vai poder desmarcar e marcar também, tá? Então, esse é um caso importantíssimo de eu utilizar um label, porque o input é simplesmente essa caixinha aqui. Se eu quiser fazer com que o checkbox já vinha previamente marcado, basta eu colocar um atributo nele que chama checked. Também tem o botão de rádio, que é o input type radio. E esse nome vem dos rádios antigos mesmo, das TVs antigas, da época que nem tinha controle remoto ainda. Como que você mudava de estação no rádio, como é que você mudava o canal? Tinha alguns botões, e aí assim que você apertava um botão, ele entrava para dentro e o botão que estava pressionado antes estufava para fora, de forma que você estava sempre em uma e apenas uma rádio. Então daí veio esse nome de botão de rádio ou radio button. E ele a aparência dele padrão é esse círculozinho. E se você quiser fazer, por exemplo, uma prova de múltipla escolha, e aí você tem várias questões de múltipla escolha, como que você faz para poder identificar quais são as opções de uma questão e quais são as opções da próxima questão? Você vai utilizar um atributo que chama name, e esse name ele vai ter que ser, se ele for o mesmo, tá? Repare que aqui a gente tem, né, dois input radios. Como o atributo name deles é o mesmo, aí o navegador entende que eles são, entre aspas, formam a mesma questão. Então eu poderia colocar name questão 1, name questão 1. E aí nos próximos, name questão 2, questão 2, questão 2. Nos próximos, questão 3, questão 3. E daí por diante. Um outro elemento HTML agora já não é mais um input, e tem o propósito de possibilitar que o usuário faça escolhas, é o select. Eu tenho certeza que vocês já viram esse tipo de controle, tanto no celular quanto em páginas utilizando o desktop ou o notebook. Como que a gente faz esse cara? Esse cara chama select, e dentro dele a gente pode ter várias opções, ou seja, vários options. Dentro de um option a gente coloca o texto que vai aparecer escrito, e cada option ele tem um value. Por que a gente precisa desse value? Pensa que você tem um site que vai estar em 10 línguas diferentes e você vai vender pizzas internacionalmente e elas vão chegar quentinhas, isso é muito importante. Dentro do option, o que você coloca é o que vai aparecer escrito para o usuário. Aí você pode colocar isso em 10 línguas diferentes. Mas independente de como você está apresentando esse sabor, para você é o mesmo sabor, independente de qual língua está sendo utilizada. Então a gente usa o value para poder identificar unicamente quem é aquela opção. E a gente usa o texto que está entre o option e o barra option para ser o que a gente vai mostrar. Reparem que o value não aparece, mas a gente vai ou pode usá-lo via JavaScript. Se você quiser colocar uma opção pré-selecionada, você usa o atributo selected. E tem também um atributo que chama multiple, que se você colocar no select, ele permite que você selecione vários elementos, várias opções simultaneamente. Como que a gente interage com esses caras via JavaScript?
Para eu poder verificar se um checkbox está marcado ou não, olha só, esse botãozinho aqui está executando esse código aqui de baixo. Obviamente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar esse elemento HTML lá da página, lá do DOM. E aí, eu posso perguntar se esse elemento está checked. Isso aqui vai retornar true, se ele estiver marcado, ou false, se ele não estiver marcado. E aí eu estou simplesmente dando um alert nesse resultado, nesse valor. Em um select, o que eu faço? Eu vou pegar o elemento que representa o select, no caso aqui eu pus um ID pizza para o select, e aí esse elemento select tem um value. Isso aqui vai me dar qual que é a option do valor selecionado. Então, mussarela, mussa, marguerita, marg. E, por fim, num grupo de radio buttons, eu pego qual que é o elemento que está marcado, usando uma questão de CSS aqui muito interessante. Reparem o seguinte, eu vou usar aqui um seletor CSS, porque eu posso. O Query Selector me permite consultar os elementos HTML da página, né, o DOM, passando como parâmetro, né, essa string aqui, que representa um seletor CSS. E olha como que a gente é rebuscado. Isso aqui, essa primeira parte, é um seletor CSS de atributo. O que isso significa? Vai pesquisar na página HTML por todos os elementos HTML que tem um atributo que chama name, que tem um valor que chama cor. No caso do nosso exemplo, a gente tem, olha só, esses caras aqui, ó, atributo name com valor cor, atributo name com valor cor. E aí, eu estou utilizando nessa segunda parte aqui, uma pseudoclasse checked, que significa eu quero pegar apenas o elemento que estiver marcado, assim como a gente já viu o dois pontos hover, por exemplo. Ou seja, eu estou pegando todos os radio buttons de cor, só que eu quero apenas o que está marcado. E aí eu vou lá e pego o value dele, azul ou verde. Existem outros elementos mais, tá? Então, existe o elemento de seleção de arquivo, input type file, que permite o usuário escolher um arquivo do sistema de arquivos dele, para poder fazer um upload, alguma coisa assim. Existe o input type password, que funciona muito parecidamente com o text. A única diferença é que em vez de mostrar, ele mostra bolotinhas, né, em vez dos caracteres digitados. Existe o input type hidden. Aí vocês me perguntam, para que serve o input type hidden? Ele serve para quando a gente está, por exemplo, fazendo um cadastro, e esse cadastro acontece ao longo de várias páginas. Primeiro você digita só seu nome e o seu e-mail. Aí na próxima página você digita qual que é a senha que você quer. E aí na terceira página você digita o nome do pai, o nome da mãe, mais um monte de coisa. Como que isso é feito? As informações que foram preenchidas como input type text ou input type e-mail da primeira página, elas são carregadas para a segunda página. Só que você não quer mostrá-las para o usuário poder editá-las. Aí você coloca o input type hidden com o valor do nome e o ID nome do usuário. E coloca outro input type hidden com o valor que o cara digitou para o e-mail e com o ID e-mail. Aí na terceira página você vai ter todos os inputs que foram digitados antes como type hidden, de forma que quando o usuário de fato for registrar, ou o termo certo é submeter o formulário com todos os campos preenchidos, vai ter os campos que ele preencheu nessa terceira página, mais vários input hiddens, com os seus respectivos nomes e valores. E existe o text area, que serve para a gente poder escrever coisas, multilinhas, em vez de ser apenas em uma linha. Agora vamos falar desse tal de formulário e como é que a gente faz para poder enviar esses formulários e também para a gente determinar validação.